O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados com isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados e queridos, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, e através da obra Evangelizar, TV, rádio, redes sociais, YouTube Padre Manzotti, todo o Brasil e o mundo. Estamos neste mês missionário, e é sempre bom lembrar que aqui está a essência do nosso ser cristão. Nascemos missionários e devemos ser missionários. Também neste mês de aniversário da obra Evangelizar é preciso 16 anos. E claro, já com o nosso olhar, que vamos celebrar no dia 7, terça-feira, a Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, pedindo e suplicando que esta querida Mãe continue a abençoar, orientar a todos nós, para que saiamos com menos feridas desta pandemia em todos os seus aspectos. Filhos queridos, semana passada eu dizia que estamos no meio do Evangelho. De qual evangelista alguém arrisca? Marcos. É o ano de São Marcos. E por estarmos no meio, Marcos deixou alguns pontos importantes, se querem espinhosos,
sequer fundamentais para quem quer seguir Jesus. Semana passada foi sobre a indissolubilidade do matrimônio e o que teve de gente fazendo fusquinha. Hoje, a liturgia nos coloca diante de uma outra temática, um outro ponto que Marcos lembra dos ensinamentos de nosso Senhor. O que é necessário para receber como dádiva, não merecer, ninguém merece, tudo é dádiva, para receber como dádiva de Deus a vida eterna. Para melhor compreendermos isso, a primeira leitura nos ajuda. E se nós lembrarmos, a primeira leitura, que ela é tirada do livro da sabedoria, teve um homem chamado Salomão, um adolescente, que num determinado momento da vida, ele se viu diante de Deus e Deus disse: pede-me o que quiseres, e o que você pedir eu te darei. Vida longa, riqueza, poder, um reino glorioso. E Salomão diz: eu sou apenas um adolescente, não sei como governar, e o que eu te peço, Senhor, é a sabedoria para discernir o que é certo e errado, verdadeiro e falso. E a partir desse pedido que muito agradou a Deus, Salomão não só teve esse, como outros bens. Por isso, a leitura de hoje reflete essa escolha de Salomão. E uma escolha que eu e você temos que fazer. Eu disse, ninguém é merecedor, nós somos agraciados, é dom. Então, se há algo a pedirmos a Deus, é esta sabedoria. Essa sabedoria que vem de Deus, que numa linguagem até de uma psicologia, de uma teologia, fala-se de sabedoria existencial. Eu prefiro usar sabedoria divina, para não termos o risco de confundirmos com sabedoria humana. O que é essa sabedoria? De onde vem a sabedoria? É importante entendermos que a própria leitura diz: supliquei, e o Espírito de Deus me deu sabedoria. Eu te pergunto, será que não é algo que nós precisamos pedir também? A sabedoria divina. Depois nós vamos saber o porquê. Não é inteligência humana, não é algo que se adquire com os livros, não é algo que é matemático, não é algo que é fruto de raciocínio. A sabedoria da vida, a sabedoria existencial. E nesse campo nós encontramos pessoas que leem muito pouco, que são pouco versadas em conteúdos acadêmicos, mas que têm uma sabedoria de vida, que se a gente pudesse, a gente sentava, parava e escutava. E isso muito tem os nossos avós, uma sabedoria acumulada. Os mais antigos, que aprenderam com a vida é uma fonte da sabedoria divina. Outra fonte, já disse a primeira, que é o Espírito de Deus que nos dá. Depois a vida, depois a palavra, e quarto, a oração. São todos elementos que nos traz essa sabedoria. A sabedoria que Deus dá. Então, esse primeiro aspecto eu não quero passar batido. Reze pedindo sabedoria. Gente, essa sabedoria é criativa. Esses dias uma pessoa reclamava que estava sem criatividade, sem inspiração, não conseguia. Eu parei e falei, você rezou?
Você pediu essa sabedoria divina? Você pediu essa porção criativa de Deus? Rezei e Deus me deu. E a partir disso, diz a leitura, pude olhar que nenhum valor e riqueza, nenhuma pedra preciosa, nada no mundo, nem os tronos, os maiores tronos, nem os cetros se comparam ao valor dessa sabedoria. Ora, a partir daí, a leitura vai dizer que o que é que aquele que recebeu a sabedoria vai valorizar? Vai valorizar aquilo que é essencial, que realmente é valioso. Feito isso, você já entendeu. Aqui é o caminho em Deus. Não são dois caminhos. Aqui é o único caminho de realização do ser humano. Ter essa sabedoria divina. E se não a temos, as coisas começam a confundir-se. O que é valioso? E aqui surge uma pergunta importantíssima. Pela nossa falta da sabedoria divina, que vem de Deus, da vida, da palavra, da oração, o que é hoje valioso em nossa vida? O que para nós, o que aos nossos olhos é importante? E a partir disso é que vamos entender o Evangelho. Marcos não fala o nome. Supomos que é um jovem, mas também não fala. Foi até Jesus. Foi até Jesus e faz uma pergunta que muitos de nós fazemos. O que devemos fazer para ganhar, receber dádiva, a vida eterna? Já tem sabedoria esse homem, que contrapõe a tudo aquilo que se possa. Eu vou fazer isso porque isso me garantirá o céu. Isso é meritório. Farei isso pelo ato bom de fazer. Seguirei os mandamentos pela bondade e pela liberdade que os mandamentos me traz. Entenda isso. Não se faz algo em vista de, nem em relação a Deus. Faço porque isso me deixa livre. Ajo porque isso faz bem. Nesse contexto, Jesus disse: viva os mandamentos. Primeiro passo, viver os mandamentos. É impressionante que nosso Senhor não cita os 3 primeiros mandamentos, como amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não guardar domingos e festas. Ele não cita. Por quê? Porque mesmo no tempo de Jesus, entre os escribas e Jesus, ratificado por Jesus Cristo, a forma como lidamos com o outro nos remete a Deus, o amor ao próximo. E aqui Jesus quer enfatizar isso. Então, ele cita os mandamentos. Não matarás. Se ele está citando, é porque ele está valorizando. Então, como cristãos, qual é o nosso caminho para ganhar a vida eterna? Qual é o nosso caminho de sermos bons cristãos? Não matar. Segundo, não cometer adultério. Terceiro, não roubar. Não levantar falso testemunho. Não prejudicar ninguém. Honrar pai e mãe. Então, antes de ir para frente, a nossa busca da eternidade, que já começa aqui, passa pelos mandamentos. Então, como nós estamos na vivência dos mandamentos?
Isso não é importante. Opa, volta à primeira leitura. Não está faltando a sabedoria? Acumular bens é mais importante do que se preocupar de ser uma pessoa honesta. Não está faltando a sabedoria? Matar? É tão valioso isso? Então, não está faltando a sabedoria? Da mesma forma, e não tem grau, não quer dizer que o mandamento é mais importante que o outro, que todo mundo pega nesse. Não cometer adultério também é importantíssimo, mas não prejudicar a ninguém, inclusive com a língua. Não levantar falso testemunho. Então aqui não tem hierarquia dos mandamentos, todos estão no mesmo nível. Então a pergunta é: como estamos nesse primeiro aspecto? Isto nos basta para a eternidade. Isso é suficiente. Mas será que nós estamos levando com a devida seriedade? É impressionante que aquele jovem quis mais. É impressionante porque ele está bem. Esse jovem, como todos nós, não quer dizer que ele era uma má pessoa e nem saiu da presença de Jesus como uma má pessoa. É uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus. Mas é impressionante que nosso Senhor vê que ele é um discípulo que pode voar mais alto. Às vezes Deus olha para a gente assim. Às vezes a gente consegue até voar um pouquinho e ficar em cima de um toco. E a gente consegue ver o mundo a partir do toco. Que bom! Pelo menos não vê do chão, que é tão limitado. Mas o Senhor diz: olha, tem galhos mais altos. Para você tem força. Tem montanhas mais altas. Jesus olhou com amor. Essa palavra amor, olhar com amor, é próprio de Marcos. Marcos escreve muito sobre o olhar de Jesus. Jesus o olhou com amor, vendo que ele podia mais, vendo que ele podia alçar mais um voo, para mais um galho mais alto, buscar mais. E por isso disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele não conseguiu. Chegou com tanta expectativa, mas aqui nessa hora de dar um voo mais alto, lhe faltou a sabedoria divina, porque era muito rico. E Marcos diz: ele foi embora abatido, para representar o estado de nossa alma, para representar a nossa vida, abatido e cheio de tristeza. O que Marcos quer dizer aqui, que às vezes, o que nos faz ficar abatidos, o que nos faz estar tristes, é um passo a mais na nossa vida, uma entrega maior. Aqui fala da riqueza, e vamos continuar. Mas quantas coisas o Senhor está dizendo: fulano, padre, vou falar por mim. Mais um passo, mais um galho. E por várias razões, eu me contento de ficar em cima do toco. No fundo, isso nos causa abatimento, tristeza, porque o nosso fim último é
voar aos céus. E Jesus, a partir daquilo, do que ele viu, um jovem que chegou todo feliz, saía abatido e triste, ele diz algo e alguns conselhos, e aqui vou ser mais sucinto. Primeiro, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas por que, padre? Gente, Deus não é contra um cristão ser rico, mas Ele é contra um cristão ser rico sozinho, ou contra um cristão ser rico para si. Tem uma diferença. Eu não estou falando, são palavras que eu estou dizendo que tem um significado muito profundo. Não é que o cristão todos têm que ser pobres, mas o problema é que a pessoa que fica rica, se ela não se cuidar, ela fica rica para si mesma e rica apenas para os seus prazeres. E quando essa riqueza não proporciona o bem-estar do outro, ela apodrece a alma. Ela não só apodrece com o tempo, porque a traça corrói e o ladrão rouba. Por isso, os discípulos acharam difícil entender. E Jesus retoma, e sim, meus filhos, vocês não entenderam errado não. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque logo surge a soberba. Eu não preciso. Isso aí é coisa de quem não tem estudo. É assim. Rezar é coisa de quem tem estudo. É para gente desocupado. É para gente miserável. Isso não é para mim. Fazer a caridade. Compreende que a riqueza coloca a pessoa numa redoma e faz com que ela não enxergue a necessidade do outro. Por isso, Jesus é claro sobre o grande perigo da riqueza. E se não temos a sabedoria divina, a riqueza passa a ser o maior valor de nossa vida. Se não tem essa riqueza, essa sabedoria divina, os apegos se tornam mais importantes. Último ponto. Jesus diz: quem deixar seus irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora e durante a vida. Ora, por acaso o Senhor quer acabar com a família? Por acaso o Senhor está dizendo assim, que você que é casado tem que abandonar sua esposa, e esposa abandonar o marido para seguir Jesus? É isso que o Senhor quer dizer? Não. Mas Ele quer dizer que aquele que não colocar a busca de Deus como princípio maior, aquele que não conduzir sua família nessa busca, a família acaba vivendo para si mesma. Explico. A família fica tão voltada para si. Primeiro, a pessoa. Eu vejo o mundo só a partir do que meu filho precisa. O outro, se meu filho tem escola, tá bom. Se meu filho tem o tênis bom, tá ótimo. O outro não me importa. Entende o que Jesus está dizendo? Não é renunciar à família, é renunciar o apego exclusivo à tua família, porque você acaba vendo o mundo só até a soleira da tua porta. E o mundo é muito maior. Assim sendo, até o relacionamento marido e mulher, a família não está para si. Que a família esteja bem e que proporcione o bem aos outros. É isso que o Senhor está dizendo. Filhos, portanto, a segunda temática de Marcos é sobre o discipulado, sobre quem quer segui-lo.
E só podemos entender esse discipulado com essa sabedoria que vem de Deus. Não é desprezo com a coisa terrena, não. Não é desprezo com o mundo. Uma pessoa que despreza o mundo não é cristão. Mas é certo do que queremos. O que temos, sabemos que é passageiro. Usufruímos de tudo, mas sem deixar que esse tudo nos pegue. Isso é sabedoria divina. Quero terminar minha homilia, feito sobre a palavra, primeiro, aproveitando esse momento onde a atenção das pessoas se faz mais, as pessoas estão mais atentas. Quero lembrar que com muita alegria, dia 16, quero convidar o Brasil inteiro, este ano ainda de forma online, para acompanharmos o Evangelizar é Preciso Fortaleza. Se Deus quiser, no 2022 será presencial. Dia 16, a partir das 15 horas, é no sábado, nós nos encontramos para rezar, pedir, suplicar, com um tema que nos fala de esperança que ajuda a vencer a batalha. Pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar e YouTube Padre Manzotti. Segundo, quero lembrar que terça-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida. Cantemos. Rogai por nós, Nossa Senhora Padroeira do Brasil. Rogai por nós, Nossa Senhora Padroeira do Brasil.